no que tange a segurança da informação, também são questionados sobre os tipos de malwares. Então, tem aparecido aí com uma certa frequência, novamente, aquele vai e vem da banca, falando sobre as diferenças dos tipos de malware. E aí você tem aqui, eu coloquei para você, alguns em específicos. Por exemplo, você tem lá o principal tipo de malware, que é o vírus, e outros dois que serão comparados com ele, que são o worm e também o cavalo de Troia. Então vamos aí elencar essas três principais diferenças entre esses caras. Então temos lá o vírus, que é apenas um tipo de malware, não é aquela ideia que tudo que ataca o computador é vírus, não. Onde? O vírus depende da ação do usuário. Então o usuário tem que executar o arquivo contaminado? Sim. Então ele depende da ação do usuário. Primeiro princípio. Outro princípio do vírus, o que está vinculado a ele? Quer dizer que o vírus, ele vai infectar outros arquivos. Então, além dele depender do usuário, ele também vai estar vinculado aí à ideia de infectar outros arquivos. O que é infectar outros arquivos? Principalmente arquivos do sistema. Quer dizer que ele vai entrar e vai colocar o código dele dentro do outro programa. Então ele vai estar dentro do programa. É diferente de falar, ele cria cópias de si mesmo? Com certeza. Ele não está criando cópias de si íntegro. Ele está se infiltrando em outros programas, em outros códigos. Claro que, consequentemente, eu posso dizer que ele se replica? Sim, mas não é uma replicação feita por cópia idêntica, cópia fiel de si. Ele está infectando outros arquivos, principalmente os do sistema, que futuramente, novamente, ao serem executados, acabam novamente gerando aí uma contaminação ou mantendo o vírus sempre ativo dentro do seu computador. Mas eu tenho aí os princípios de que o vírus pode danificar o computador, ele tem controle sobre o hardware, ele pode abrir portas e ele pode justamente danificar peças e permitir que alguém acesse as suas peças ou enviar informações para outras pessoas. O vírus é o cara que tem maior poder destrutivo. E é aquele que você sabe que pegou quando ele ataca o seu computador. Então, características básicas e aí bem destacadas relacionadas ao vírus. Já ele vai ser comparado com o worm, ou como a CESP citou algumas vezes em algumas provas em português lá, a palavrinha verme. Por que ela está fazendo isso? Porque teve uma prova em que ela só colocava textos em inglês, ferramentas, nomes da informática, que são padrões, colocava em inglês, que é o comum. Mas o povo encheu tanto o saco, entrou com tanto recurso por causa do inglês usado, que é o inglês não específico, mas o inglês trazido aí para o português, aquela que nós utilizamos por padrão. E aí ela falou assim, beleza, já que estavam reclamando do inglês, vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo em português. Aí as primeiras provas derrubou todo mundo. Porque imagina, você acostumado a estudar e ver o nome em inglês, chega lá um verme. Um verme de computador faz isso. Como assim um verme de computador? Ou, como ela aparece aí nas provas, e agora ela está mesclando. Muitas vezes nós vamos ver aí também falando sobre os assuntos, apenas anotando ali. Nós vamos falar aí também um pouco sobre o backup. E aí você pode encontrar tranquilamente na hora da prova um lugar onde ela escreve em inglês e na outra questão aparecer algo assim, backup. E aí você olha, meu Deus, o que é isso? Nada mais é do que o termo em português. E aí justamente faz você se perder e fica mais fácil você errar a questão. Essa é a essência que ela quer usar. Mas vamos lá. Quando ela fala do worm, o worm nada mais é do que também um programa malicioso, onde a característica essencial desse cara é que ele cria cópias de si. Então quer dizer que ele se replica automaticamente? Sim. Então ele vai estar criando cópias de si mesmo para simplesmente se replicar. Então ele tem como objetivo principal criar e se replicar. Mas, o que ele faz? Ele quer ser discreto, ele não quer que você saiba. Ele é aquele programa que transforma o seu computador em um bot, ou seja, em um zumbi, para ser controlado à distância, para fornecer aí mão de obra, assim dizer, para ataques futuros a outros servidores, ataques conhecidos como ataques de DDoS. Então o worm, ele não depende do usuário, ele é automático, e ele cria cópias de si. Características principais que o definem. Mas além desse cara, você vai encontrar ali também sobre o Trojan Horse, ou como a CESP é acostumada a citar apenas sendo Trojan. Trojan, na verdade isso seria troiano, mas é Trojan Horse, cavalo de Troia. O que é um cavalo de Troia? O cavalo de Troia, ela usa bem frequentemente o termo presente. O que significa esse termo presente? Quer dizer que ele foi dado para você, parece um presente, parece uma coisa boa. Mas você já ouviu aquela expressão presente de grego?
ela surgiu justamente na mesma época que surgiu esse cara. Ou seja, foi lá quando o cara foi e deu um cavalo de madeira, onde que tinha os soldados dentro dele. Um presente que era só para ferrar com você. Então o cavalo de Troia, ele vem dessa mesma metodologia, onde que ele tem dentro dele algum outro malware. Esse outro malware pode ser um vírus, esse outro malware pode ser um worm, pode ser um spyware, pode ser um hijacker, pode ser... Quase todos os outros malwares podem estar dentro de um cavalo de Troia. Então, ele em si, ele é considerado também um malware, mas ele não faz muita coisa. Mas ele é um programa malicioso porque ele tem aí a finalidade danosa. E ainda, este presente, ele faz aquilo que ele se compromete. Ou seja, se o cavalo de Troia fala que é uma apresentação de slides que você receber por e-mail, você vai ver essa apresentação de slides sem nenhum problema. Por quê? Porque enquanto você está vendo ela, ele está se distraindo e vai estar instalando algum outro malware. Então a ideia dele é uma distração. E ele também necessita que o usuário execute o arquivo que tem o programa. Ou seja, é o usuário que vai lá pegar o cavalo de Troia e executar. Então ele depende da ação do usuário. Então muita atenção a este cara. E aí dentro também do que tange aos malwares, só lembrar a respeito do spyware, que é aquele programa espião, que principalmente aí o método mais citado nas provas é o keylogger, que tem por finalidade capturar as teclas digitadas em alguma navegação na internet ou um programa específico, MSN, por exemplo, Skype. Então, ele tem a finalidade de capturar o que é digitado. Mas também aparece lá o screenlogger, cuja finalidade é capturar o que é clicado. Ou seja, ele tira fotos de onde você está clicando com a intenção simples de poder capturar senhas usadas aí em Internet Banking, daquele famoso teclado virtual. Então, muita atenção com esses princípios básicos aí vinculados. Vamos agora falar um pouquinho mais relacionado a editores de planilha. Mas antes, só para fechar esse ponto aí também do que tange saindo da parte dos malwares, e aí você vai observar que você tem lá também um cara conhecido como phishing. Por que eu trago novamente esse cara? Porque ele saiu um pouquinho dessas últimas provas, então ele pode voltar a aparecer. Um phishing não é malware. Phishing nada mais é do que uma página, não apenas página, mas uma página ou e-mail falso. Também pode ser e-mail? Pode. Então, uma página ou e-mail falso, cuja finalidade desse cara é capturar dados do usuário. Então, não é malware, porque não é um programa, é um site. E, falando nisso, firewall não consegue detectar página do tipo phishing, porque o firewall só olha página, ele olha lá, é uma página de internet, multimídia, está sendo acessado via HTTP, não tem nenhum problema. Então, para o firewall, ele não vai ver nenhuma anomalia nisso. Então, quem tem que detectar isso aqui normalmente são os navegadores que possuem filtro anti-phishing. E aí, fala-se em princípio do Internet Explorer e também do Mozilla Firefox. Então, eles têm recurso para proteger? Tem. Ambos têm recurso para proteger contra páginas do tipo phishing. Então, muito cuidado com esse cara aí. Então, vamos lá, dentro do que tange aos conceitos de planilhas eletrônicas. Bem, nos assuntos de planilhas, são aqueles conceitinhos muito básicos que você deve se apegar, mas principalmente as formas como essas questões vão ser colocadas. Só para manter aí a ordem no seu material, você tem que lembrar, por exemplo, do que é o arquivo criado no Excel, lembrando que no Excel em específico, no Calc já muda um pouco, mas como na sua prova pode aparecer e vale a alertar a respeito, você tem que o arquivo no Calc pode ser chamado de planilha. Mas se for específico no Excel ou colocar os dois na questão, é uma pasta de trabalho. Muita atenção a essa diferença. Outro princípio básico dentro das estruturas de planilhas são os modos de endereçamento. Então vamos aí simplesmente lembrar quais são os modos de endereçamento. Ou os endereços de célula. Onde que você vai encontrar lá o modo relativo, que é aquele mais comumente utilizado, o modo misto e o modo absoluto. São as duas outras formas que você tem aí de trabalhar. Onde? O que a essência pode perguntar aqui é, no modo relativo, um exemplo. Coloca lá a célula B2. Então, eu estou falando de um modo relativo, como que eu sei disso? Tem cifrão? Não, então é relativo. Já no modo misto, pode aparecer aqui de duas formas diferentes. Onde ele pode colocar lá um B2 ou um B2. Porém, apresentando aqui um cifrão ou antes da coluna ou antes da linha. Lembrando sempre que ao aparecer o cifrão, qual que é a sua ação básica? No endereço da célula, obviamente. Colocou o cifrão, marca o cifrão e o que está à direita dele.
marca o cifrão e quem está à direita dele. Porque ao fazer isso, você sabe que aqui, neste primeiro exemplo do misto, somente a coluna está fixa. A linha eu posso mudar. Então é aquela ideia. Se eu copiar e colar para outra coluna essa fórmula, eu tenho que exatamente vai continuar sendo a mesma letra B ali. Não posso mudar. Aqui na segunda situação eu tenho B cifrão 2, onde que eu estou referenciando que a linha vai ser sempre a linha 2. Porque eu travei ela, eu fixei. Lembrando que o cifrão é fixador. E no caso do endereçamento absoluto, você vai estar trabalhando com uma situação onde que vai aparecer dois cifrões. Vai aparecer um cifrão tanto antes da coluna, como também vai aparecer o cifrão antes da linha. E aí, parte do princípio básico, você vai marcar tanto um quanto o outro. Quer dizer que o modo de endereçamento absoluto é sempre a mesma célula. Não pode mudar nem a coluna, nem a linha. Então mantenha o princípio básico de serem iguais. Então muita atenção, muito cuidado com isso aí. E aí, vamos ver então o nosso próximo assunto dentro desses operadores básicos que nós temos. E aí falando um pouquinho também das funções que podem aparecer. O que acontece? Esses modos de endereçamento eles vão ser mesclados dentro de expressões aritméticas e funções, dando justamente a ideia de que você vai ter vários conceitos na mesma questão. Exatamente. Onde que eles falam? Coloca dentro de uma célula, uma fórmula, função, expressão que seja qualquer, copia ela e cola em uma outra célula. Ou ele fala, cliquei e arrastei pela alça de preenchimento. E aí aparece lá justamente para que você faça um entendimento de como vai ficar. Parte daquele princípio. Olha, quantas colunas foi para a direita ou para a esquerda. Se for para a direita, você vai aumentar aqui. Se for para a esquerda, você diminui. Você olha quantas linhas foi para baixo, aumenta a quantidade de linhas. Quantas linhas foi para cima, diminui a quantidade de linhas. Se puder, porque se tem cifrão, quer dizer que não pode ser alterado. Este é o uso que você vai ter para o cifrão, porque em termos de dizer quem é a célula, não muda nada. Princípio básico, quais são os operadores aritméticos? Operadores aritméticos, adição, subtração, multiplicação é o asterisco, divisão é a barra, lembrando que se ocorrer uma divisão por zero vai aparecer um erro. E ainda tem lá o operador de potência, como sendo o acento circunflexo, onde a sintaxe de uso dele que você vai estar trabalhando é colocar lá dentro da célula, por exemplo, o igual, se você quer calcular, obviamente, igual 2, chapeuzinho, 3. O que isso representa? 2 elevado ao cubo. Então o programa vai te dar como resposta 8. Então isso aqui que você acabou de escrever usando essa sintaxe no programa seria o mesmo que na matemática escrever 2 elevado ao cubo. Então é isso que você representou aqui nessa situação. Muito cuidado. E aí, ao trabalhar aí com outro operador, você também tem o operador de percentagem. Muita atenção a este operador, porque percentagem, quando aparece esse cara, por exemplo, você coloca lá 50%. Como que eu utilizo, como que eu entendo esse cara? Simples, substitui ele por uma divisão por 100. Assim, 50 dividido por 100 vai resultar em 0,5, a resposta que será exibida nessa célula. Então, muita atenção a este operador básico que você tem aí. Bem, mas dentro dessas essências também aparecem lá as funções dentro dos editores de planilha. E quando nós falamos em funções, nós vamos estar aqui simplesmente abordando, apontando aí para você, os conceitos básicos vinculados a quem? Bom, você vai estar trabalhando com a ideia das funções que o programa oferece. Lembrando que o programa oferece milhares de funções, porém, apenas algumas nos interessam. E as principais, as mais frequentes, são as funções soma e função média, principalmente no que tange as questões da CESP. E aí, qual que é o X da questão? É saber que dentro destes parênteses aqui, você tem que colocar basicamente um conjunto de endereços de célula, que pode ser separado por 2 pontos ou por ponto e vírgula. Aí aparece lá A1, A4, e aparece escrito ali com 2 pontos de diferença entre elas, no meio delas, na verdade. O que você vai ler aqui? Soma de A1 até A4. Ou seja, os 2 pontos é lido como até, enquanto que o ponto e vírgula será lido como e. Você tem aí o princípio de operador de referência. Não são apenas estes dois, existe também o operador onde você trabalha lá
com a estrutura de interseção, tudo mais, mas esses são mais difíceis de aparecer. Então você tem aqui ó, a forma de calcular isso. Função média, lembrando que no calc tem que obrigatoriamente digitar o acento, senão não funciona. E aqui, ainda, células vazias serão ignoradas. Então, muita atenção a este princípio básico de uso da função média. Bem, vamos aí pegar só o material para colar a sequência aí para ficar de acordo com o material que você tem. Onde que tem aqui ainda a função C, apenas vamos fazer alguns comentários e algumas características relacionadas às ferramentas do sistema do Windows. Muito bem? Então, o que tem a respeito aí desses cálculos que você deve observar? É que aqui eu posso tranquilamente, dentro dessa função, dividir, subtrair, modificar ela usando outras funções, não tem problema nenhum. E ainda você tem que observar o seguinte, que a função C é uma outra forte candidata a aparecer na sua prova. Por mais frequente que ela apareça, ela ainda tenha o seu perfil de aparecer na prova. Onde que eu tenho lá 3 campos, cada um com a sua especificidade, onde em cada um eu tenho que colocar uma informação própria. No primeiro, é uma informação que tenha que dar como resposta verdadeiro ou falso. E normalmente você vai ter aqui então uma comparação. Que tipo de comparação? Por exemplo, se 70 é maior do que 50. Aqui, obviamente, eu estou colocando um número como exemplo, mas na hora da prova, você vai observar que normalmente aparece aqui uma outra função, por exemplo, a média de um determinado conjunto, ou aparece aqui uma célula e aqui a outra. E aí você vai ter que olhar o valor que está na célula e o valor que está na outra e ver se é verdadeiro. Por exemplo, aqui, 70 é maior do que 50? Sim, isso aqui é verdade. Uma vez que essa condição foi dada como verdade, você vai ter que olhar única e exclusivamente para o que vier descrito aqui no meio, ignorando a sequência final. Então, o que você tem que fazer aqui é colocar o que está ali dentro. Se aqui dentro estiver escrito um texto, para ser um texto, vai ter que estar representado, entre aspas, duplas. Então, esse texto pode ser escrito dessa forma. O que vai acontecer? Eu simplesmente vou observar que o resultado nesta célula onde foi inserida esta função será justamente escrito esse texto. Por quê? Função verdadeira, comparação, onde eu faço o que está aqui, ignorando o que está lá no final. Mas, se eu tivesse ali uma situação falsa, aí eu ignoraria o que está no meio e faria o que estava lá no final. A essência de comparação entre os recursos e ferramentas que o programa oferece diretamente aí para nós. Muito bem, então vamos ver aí quais são as ferramentas de sistema que o programa vai poder oferecer para você. Vou pegar aqui um espaço aqui no meio para que nós possamos justamente aí falar um pouco a respeito dessas ferramentas aí. Vamos o que aconteceu com o monitor. O monitor deu uma caganeira e se mandou daí. Bom, nós temos aí a ideia de você estar trabalhando com alguns recursos, ferramentas de sistema. Principalmente aparece lá a ferramenta de sistema backup, aí na sequência, restauração do sistema, citei, limpeza de disco, desfragmentador. Você também tem aí a transferência fácil. Mas para que são essas ferramentas do sistema? São estruturas usadas para que você possa controlar e regulamentar algumas ações dentro do próprio sistema. Então são dados que você utiliza sem nenhum problema. Mas, claro, existem recursos aí por fora, comprados, que são mais eficientes, mas nos interessa o do sistema. Onde que o primeiro recurso a primeira ferramenta do sistema, é a ferramenta do sistema que eu citei anteriormente, como sendo a ferramenta backup. O que tem aparecido na prova sobre o backup? Primeiro, a interpretação do que significa o que é esse processo. Backup nada mais é do que uma cópia de segurança. Ou seja, você salvar os dados para caso aconteça a infeliz situação de você perder eles em algum momento. Mas perceba, eu não estou impedindo que eles sejam acessados, não estou impedindo que eles sejam apagados. Eu simplesmente estou fazendo uma cópia para ter, caso dê alguma merda. Então é simplesmente isso que eu estou fazendo. Só isso que você está fazendo. Bem, e o que tem respeito ainda a esse cara? Daqui a pouquinho o Lustosa e Venir já vão me tocar aqui, aguenta lá. Então eu tenho lá a ferramenta backup, que também vai estar vinculada à ideia de você salvar os dados, mas pode ser feito de 3 maneiras que pode aparecer na hora da prova. Um backup citado como sendo um backup completo, um backup citado como sendo diferencial, e um backup citado aí como sendo um backup incremental. Qual que é a diferença entre esses 3 backups? O backup aí completo, o nome já diz, também chamado de backup normal, ele é simplesmente você pegar o teu conjunto de dados e salvar tudo. Então, o backup completo salva todo o conjunto de dados. O backup diferencial, ele simplesmente vai salvar
os arquivos que forem alterados em relação ao último backup completo. Então, parte do princípio, você tem que ter um backup completo. Salva todos os dados, alterou alguma coisa, o backup diferencial vai salvar aquilo ali. Alterou outra coisa, o backup diferencial vai salvar tudo aquilo que foi alterado desde o backup completo. Então, todo aquele arquivo que tiver a data de modificação maior do que a data de criação do último backup completo, ele vai ser salvo. Mesmo que no backup diferencial anterior ele tenha sido salvo, no próximo ele salva de novo. Porque o ponto de referência do que é salvo ou não pelo backup diferencial é o backup completo. Então, o backup diferencial anterior não diz respeito a nada. Ele só quer saber do que foi feito em relação ao último backup completo. Já o incremental é aquele backup que vai salvar todos os arquivos modificados em relação ao último. Não interessa qual seja o último. Então, você fez um backup completo, normalmente é o primeiro, aí você vai salvar o que foi alterado a partir dele. Aí depois, você teve alguma alteração, vai salvar somente essa alteração. O que tem lá? Então, para recuperar, eu vou ter um completo e todos os incrementais após este processo. Porque a ideia é que o incremental sempre pega como referência o anterior a ele. Então, ele só está pegando o anterior. Então, só para nós fecharmos aí, ferramenta de sistema, restauração do sistema, é aquela que permite você voltar a um ponto anterior no tempo, permitindo, então, tentar recuperar alguma falha do próprio sistema operacional. A ferramenta limpeza de disco é aquela que apaga os arquivos temporários, como arquivos da lixeira, arquivos aí que você vai encontrar nos arquivos temporários da internet. Então, é esses arquivos temporários que ele apaga. E o desfragmentador é aquela ferramenta utilizada para organizar os dados de maneira contínua dentro do seu HD. Muito bem? Então, aí você vai ter aí justamente mais um momento onde você vai estar trabalhando aí com os professores das exatas, professor aí Ivanir, professor Lustosa, vão falar um pouco com você nas suas matérias. Beleza, beleza. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre análise combinatória, esperando o monitor... Desculpa, o João Paulo, apagando o quadro aqui, né? Estou esperando. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre análise combinatória. Vamos pensar um pouquinho na ideia na análise combinatória. Primeiro, lembrar, né, Lustosa, que a análise combinatória, o cara sempre comenta assim, professor, mas se eu falo em análise combinatória, muitas vezes aparecem jogos de azar no meio da história. Por quê? Porque ela surgiu daí. Né? A ideia é o quê? Calcular a probabilidade de você ganhar. O jogo de truque, que o Lustosa não é muito bom. Mas a ideia é calcular probabilidade e possibilidades. Sempre trabalhar com essa ideia. Então, primeiro, como nós vamos trabalhar com possibilidades? Vou usar o quadro aqui um pouquinho. Vai lá. Professores mais o quê? O João Paulo botou um negócio aqui, eu esqueci de fazer o resto. Né? Beleza. Então, mas a ideia é a seguinte, primeiro. Como é que eu vou trabalhar a ideia de análise combinatória? Eu tenho que pensar o seguinte, que tenho número de possibilidades. A ideia básica de número de possibilidades começa com anagramas. Que anagramas usa o quê? Usa a ideia de fatorial. Só lembrando, lembre comigo, fatorial. O que significa fatorial? Fatorial é aquele pontinho de exclamação, você lembra lá, né? Pontinho de exclamação representa fatorial, que significa o quê? Multiplicar pelos antecessores até 1. Multiplicar pelos antecessores. Então, vamos lá. Por exemplo, eu gosto de colocar o 5 fatorial, que é um valor que o cara consegue decorar, consegue ver sempre certinho. 5 fatorial é quem? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Eu costumo dizer para o aluno que ele tem que saber até 7 fatorial de cor. Até 7 fatorial de cor. Por quê? Porque é o que mais cai, é claro. Se não era por isso, não tem outro motivo, é o porque mais cai. Até 7 fatorial, você sabendo de cor, você consegue resolver praticamente 90% das questões. Só lembre com 2 detalhes. O 1 fatorial, que é 1, e o 0 fatorial, por definição, é 1. Lembrar que existem 2 caras que valem 1. Lembro uma vez que eu vi numa questão, dizia assim, o fatorial do número dá 1. Qual é esse número? Opa, tinha 2 possibilidades. Toma cuidado, tem 2 possibilidades, não é uma só. Tem que tomar cuidado com esse detalhe. Claro. E aí, a principal aplicação é onde? No anagrama de palavras. Se você está lembrado, anagrama de palavras, anagramas, é a principal aplicação de fatorial. Se você lembra lá, por exemplo, tem a palavra café. Adoro a palavra café. A gente quase não toma café aqui no Alfa. Beleza, a palavra café tem quantas letras? Professor, tem um acento. O acento não interessa muito para nós na hora de usar anagrama. Mas se você quiser colocar ele, não tem problema. Anagramas são todas as possibilidades que existem. Detalhe, tem letra repetida nesse cara? Não. Como não tem letra repetida, é só fazer 4 fatorial. 4 letras, 4 fatorial, sai o resultado. Beleza, 4 fatorial, 24, resolve o problema, não tem nada de errado. Quando tem letra repetida, conta as repetições. Vou fazer só um exemplo aqui para a gente lembrar. Se eu pegar a palavra banana. Banana
Tem letra repetida? Oh, se tem, certo? Quantas letras tem? Conta nas letras. São 6 letras. Você vai fazer o quê? Pega lá a flechinha, vai botar lá 6 fatorial. Só que você tem que dividir porque tem letra repetida. Se não tivesse letra repetida, beleza, era 6 fatorial, acabava. Mas aqui, o A repete quantas vezes? 3 vezes, 3 fatorial. Vezes, o N repete quantas vezes? 2. Põe lá, 2 fatorial. Agora você sabe que fatorial você pode desenvolver para cortar ou simplesmente achar o valor, porque você deve saber o 6 fatorial de cor. Lembra lá do 720? Mas você pode colocar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial para cortar com o 3 fatorial da parte de baixo. 2 fatorial, obviamente, você sabe que é 2. Simples, simples, muito fácil. Simplifica lá em cima quem? Simplifica o 4 com o 2, sobrou 2. 3 vezes 5, certo? Desculpe, 6 vezes 5, né? 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60. 60, beleza, facinho. Só que não se resume só a anagramas. O que eu coloquei aqui? Quando eu falo em anagramas, eu estou só trocando as letras de lugar. Mas quando eu quero escolher uma parte, aí não é mais a mesma ideia, não é um simples fatorial. Por quê? Porque aí eu vou escolher uma coleção. Estou pegando um pedaço. Eu tenho um grupo de alunos da sala, mas eu quero pegar só 3. Espera aí, quantas possibilidades eu tenho? Dependendo do grupo, várias possibilidades diferentes. E dependendo também do objetivo na hora de selecionar essas 3, também muda um pouquinho. Por quê? Porque se eu tenho o objetivo de selecionar 3, só por selecionar 3 pessoas para virem aqui na frente, por exemplo, tranquilo. Mas se eu quero selecionar 3 pessoas, uma para escrever no quadro, uma para falar e outra para apagar o quadro. Opa, muda, agora é diferente. Dependendo da ordem de escolha, mudou o meu resultado. Então, isso você tem que pensar. Por quê? Porque existem 2 fórmulas que nós usamos aqui. Se você está lembrado, nós temos a combinação, certo? Combinação. E também temos o arranjo. Arranjo. Beleza? Combinação e arranjo. Qual a principal diferença? Bom, primeiro, os dois têm uma letra que os representa. E é de uma criatividade enorme a letra de escolha, né? Combinação é a letra C, arranjo é a letra A. É uma imaginação muito fértil para escolher as letras, certo? Combinação o quê? Combinação de N, P, A, P. E arranjo também, de N, P, A, P. Peraí, mas os dois é a mesma coisa? Não, a ideia é que é a mesma. Onde N representa a quantidade que eu tenho para escolher. E P, quantos eu vou escolher. Então, sempre que eu falo em combinação e arranjo, eu preciso verificar de que forma eu vou escolher o que eu pretendo. Se eu quero escolher 3 pessoas, se elas têm cargos ou não. Eu sempre consigo visualizar a mesma coisa quando eu coloco viagem. Eu vou escolher 3 pessoas para viajar. Se eu for escolher 3 pessoas para viajar para o mesmo destino, é uma forma. Agora, se eu falo destinos diferentes, muda. Por exemplo, eu vou vou escolher 3 pessoas em um grupo de 10 para viajarem para os Estados Unidos, por exemplo. As 3 vão para os Estados Unidos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma combinação. Eu vou escolher 3 pessoas que vão para os Estados Unidos. Agora, se eu mudo, eu vou dizer que uma vai para Nova Zelândia, uma vai para os Estados Unidos e outra vai para a Europa, por exemplo. A ordem de escolha vai fazer diferença? Vai, porque não é mais a mesma coisa. Quem escolher primeiro, por exemplo, vai para a Europa. Opa, então o primeiro ou o segundo faz diferença se você for escolhido em primeiro ou segundo. Muda totalmente. Por isso você tem que ver a diferença entre combinação e arranjo. Eu costumo escrever o seguinte, combinação. A ordem de escolha aqui eu já coloquei errado. Deixa eu pegar o apagador aqui para mudar. A ordem de escolha não faz diferença. A ordem de escolha não faz diferença. Adoro usar o símbolo matemático para lembrar a diferença. Arranjo. A ordem de escolha faz diferença. Beleza? Uma ordem de escolha não faz diferença e outra ordem de escolha faz diferença. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho lá, como é que eu resolvo? Bom, primeiro, tem fórmula. Como é que eu vou resolver a fórmula? Fórmula da combinação. Combinação de N, P, A, P vai ser quem? N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Arranjo. Arranjo de N, P, A, P vai ser quem? Vai ser N fatorial dividido. Olha só a mudança. Aqui tem um P fatorial que multiplica N menos P. No arranjo não o tem. É só N menos P fatorial. Tranquilo, o que aconteceu? Peraí. Aqui tem um cara menor dividindo do que aqui. Aqui não tem mais gente dividindo? Se aqui tem mais gente dividindo, a combinação vai dar um resultado menor do que o arranjo. Beleza? E aí você tem que tomar cuidado. Lembrar que se eu vou ter uma... Mas por quê? Peraí. Mas por que vai dar menor?
Claro, aqui a ordem de escolha não faz diferença se eu escolher só 3 pessoas. Aqui eu vou escolher 3 pessoas, se eu trocar a ordem que eu escolhi, mudou, é uma comissão diferente, então tem que dar mais possibilidades. Essa é a ideia básica de arranjo e combinação. Ordem de escolha não faz diferença e ordem de escolha faz diferença, beleza? Vamos pensar o seguinte, como se resolve uma combinação. Deixa eu pegar aqui, vamos apagar um detalhezinho aqui no canto. O professor mais do João Paulo aqui. Beleza? Como é que eu resolvo? Ora, simples para resolver. Ao resolver uma combinação, lembre-se o seguinte, eu tenho lá 3 pessoas, quero escolher 3 pessoas num grupo de 10. Eu vou colocar a combinação de 10 tomado 3 a 3. Simples, fácil, tranquilo. Combinação de 10 tomado 3 a 3. Vou botar lá 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Tranquilo, fácil. Como é que se resolve? Simples. Lá, 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica quem? Faz a diferença. 7 fatorial. Normalmente você desenvolve o de cima até chegar num dos valores de baixo para poder resolver. Desenvolve o numerador para chegar no valor do denominador. Quem é mais fácil? É claro, o maior possível. Não vai desenvolver até o 13, você vai ficar com uma conta enorme. Desenvolve até o 7. Coloca lá 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 põe fatorial, porque embaixo você tem 7 fatorial. 3 fatorial é quem? 3 vezes 2 vezes 1. Vou colocar aqui o 3 vezes 2 vezes 1. Mas a ideia você pode fazer direto. 7 fatorial cancela com 7 fatorial. Eu posso simplificar o 9 com o 3, sobra 3. E o 8 com o 2, sobra 4 lá. Tranquilo, agora é só multiplicar. Você deve ter feito a conta rapidinho de cabeça aqui já, né? Ficou fácil. 3 vezes 4, 12. Vezes 10, 120. Tranquilo? Fácil, fácil. Agora, se eu quero fazer um arranjo de 10, 3 a 3, o que mudaria? No arranjo, não teria esse 3 fatorial. Ou seja, não teria essa parte. Você só ficaria com esse dividido por esse. Ficaria assim com quem? 10 vezes 9 vezes 8. 8 vezes 9 é 72, vezes 10, 720. Tranquilo? Essa é a ideia da diferença entre os dois. Eu preparei um exercício para a gente mostrar um pouquinho a ideia de combinação. Está ali na minha folhinha, eu já vou pegar aí. A ideia é o seguinte, quando eu falo da ideia de combinação, é como mexer. Obrigado, Lustosa. Preparei um exercício aqui com a ideia só para ver. Olha lá. Diz o seguinte. Em um grupo de 10 novos contratados, 5 mulheres e 7 homens, temos 3 mulheres e 4 homens com nível superior. Com base nas informações, julgue os itens abaixo. Aí aparece a pergunta. Existe mais de 10 maneiras de escolhermos dois dentre os novos contratados e eles não possuírem nível superior. Opa, eu quero escolher uma parte dos novos contratados. Se eu quero escolher uma parte, eu tenho que ver se é arranjo ou se é combinação. Vamos lá, vamos apagar aqui para a gente pegar o espaço aqui. Vamos apagar a parte de anagrama aqui para resolver o exercício.